Shalom de Yeshua HaMashiach. A paraxá de hoje encontra-se no livro do Apocalipse, capítulo de número 1, o versículo do 1 ao 3, a Bíblia diz: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Porque o tempo está próximo. Os amilenistas creem que a volta de Jesus e o arrebatamento são eventos únicos, ocorre após a tribulação. Os amilenistas creem que Israel e a igreja são o mesmo povo. A sua grande maioria leem o livro de Apocalipse linearmente. São fatos que vão do capítulo 1 ao capítulo 22. São sequências. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e assim sucessivamente. Entende que são progressivos. Os amilenistas creem que o livro conta e reconta as mesmas coisas 7 vezes. São 7 ciclos que vão da primeira à segunda vinda de Cristo. Conta uma história do capítulo 1 ao capítulo 4 e vai recontar do capítulo 5 ao capítulo 7. Ele vai contar a mesma história do capítulo 8 ao capítulo 11, do capítulo 12 ao 16, conta e reconta, mas de ângulos diferentes. Lembra dos evangelhos? São a mesma história, porém de formas diferentes. O detalhe que não vê em um, vê no outro. Mateus fez uma coisa, Marcos fez outra coisa e Lucas conta outros detalhes. O Apocalipse fez isso, falando da mesma história de ângulos diferentes. Pós-milenista. O pós-milenista ensina que a segunda vinda de Cristo se seguirá a um longo período de retidão e paz, chamada milênio. Os pós-milenistas apresentam um reino espiritual no coração dos homens. O pós-milenismo crê que o mundo vai ser cristianizado e que teremos um grande e poderoso reavivamento, produzindo assim um crescimento espantoso da igreja, a ponto da terra encher do conhecimento do Senhor, levando a uma atividade missionária e evangelística, que a maioria das pessoas na face da terra serão convertidas e se tornarão evangélicas, que a maioria das pessoas na face da terra serão convertidas e se tornarão cristãs. Essa corrente, contudo, deixa de perceber que antes da vinda de Cristo estaremos vivendo um tempo de crise e não um tempo de despertamento espiritual intenso e universal. Devemos rejeitar essa corrente. Baseado no capítulo 20, acredita que o milênio será estabelecida pela igreja. A igreja sairá das 4 paredes, evangelizará todo mundo e quase todo mundo se converterá antes da vinda de Cristo. O mundo não vai melhorar. Leia 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daqueles dias virá apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos se apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Os pré-milenistas ensinam os pré-milenistas que a segunda vinda de Cristo não seguirá, mas precederá o milênio. Prevê que a igreja sofrerá as mãos do anticristo, mas Cristo a salvará mediante a sua volta.
o fim da tribulação, quando então destruirá o anticristo, livrará a sua igreja e tratará o mundo ao fim. E inaugurará o seu reino milenar. Os dispensacionalistas, o reino de Deus ainda não chegou, tem que haver a construção do templo, lá em Israel. Ele descreve a vinda de Cristo antes do milênio, consistindo de 2 estágios. O primeiro, um arrebatamento secreto, removendo a igreja da grande tribulação. O segundo, Cristo vindo com seus santos para estabelecer o reino. Temos como exemplo o filme Deixado para Trás. Jesus tem que se assentar no trono de Davi, como está escrito nos profetas, Amós capítulo 9, versículo 11. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tomarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. O milênio chega após a tribulação e o arrebatamento da igreja. Então Jesus desce e senta no trono de Davi e reina. Essa posição está errada. Por quê? Porque em Lucas capítulo 17, versículo 21, a Bíblia diz: o reino de Deus já habita em nós. Ou seja, o reino já está dentro de nós. Jesus já reconstruiu o templo quando ressuscitou. Ele já está sentado no trono quando Cristo já está reinando. Ele disse: destruirei e reconstruirei esse templo. João capítulo 2, versículo 19. Jesus respondeu e disse-lhe: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Eles creem que existem 2 povos, 2 noivas, judeus e a igreja. Dizem que os judeus são especiais. A igreja não passa na grande tribulação. Mateus 24, 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Creem na vinda em 2 fases. Vem nas nuvens em forma secreta, volta visível depois da tribulação. Agora acontece a ressurreição de Cristo. Vem com a igreja para viver o milênio. Estão errados. Só existe a segunda vinda e ponto. Eles creem que existem a repescagem, uma segunda chance. É mentira. Quem não for na primeira já era. Não vai mais existir a segunda chance. Não vai mais existir uma segunda chance. Todos que ficaram beberão do cálice da ira de Deus. O número 7 é o número de Deus. Significa perfeição, totalidade e plenitude. 7 vezes bem-aventurados, 7 selos, 7 trombetas, 7 igrejas, 7 candeeiros, 7 taças, 7 referências sobre a volta. O livro trabalha com números, muitas das vezes 10, o número 3, o número 4, mas o destaque é o número 7, e estão em 26 versículos. O livro não é cronológico. Baruch Hashem, Todarabá.